Fala galera, estamos começando aqui nosso primeiro vídeo, nosso podcast é Visão do Telespectador. Estou aqui com o meu irmão Wesley, se apresente. E aí galera, eu sou o Wesley aí, queria me dar um depoimento aí que é difícil fazer isso aqui, esse negócio de YouTube, hein? É muito complicado, né não, mano? É difícil. Depois a gente fica falando que os caras só ficam aí Não ganhando, não faz nada, e muita gente só faz por amor, pra divulgar as ideias, mas é difícil essa coisa. Pois é galera, estamos começando nosso primeiro vídeo aqui, vamos falar sobre cinema com uma visão diferente, né? Uma visão mais do telespectador, sem muitos termos técnicos, assim. Apesar de a gente pode até falar alguns, mas a gente não, sinceramente não precisa falar. Então, para ter uma visão que vocês aí de casa têm aí sobre. Então, já dá uma ajuda pra gente, compartilha esse vídeo, os amigos no WhatsApp, dê o like aí, ajuda a gente nesse projeto aí que estamos começando hoje. E hoje vamos falar sobre o Star Wars, os últimos 3 filmes que foram lançados pela Disney, né? O primeiro filme do J. Abrams, né, que foi o Despertar da Força aí. O que você achou, Wesley, desse filme? Mas o que você quer saber? Você quer saber a verdade, nua e crua? Eu quero saber se você achou o filme legal, se você recomendaria esse filme, se você achou que o filme seguiu, assim, o Star Wars, se ele... Cara, pessoalmente eu sou fã do Star Wars, né? Eu convivo com quadrinhos do Star Wars, o boneco do Star Wars, eu vejo os filmes, e aí dá pra gente ter uma visão crítica boa, mas pra mim os filmes foram horríveis, foram muito ruins, e principalmente, cara, o Despertar da Força introduziu até que você tinha uma noção de que, na expectativa, né, você como fã aí do Star Wars, que ia ser um filme bom, só que trouxe pontos muito ruins esse filme aí, pontos que, cara, por exemplo, você tem um começo ali do filme com um Sith tenebroso, interpretado pelo Adam Driver, né? E nos trailers, você como admirador do Star Wars, você via que ele ia ser um Sith tenebroso, e você percebe que não é isso tudo, né? Você não vê esse desenvolvimento dos Siths de acordo com as outras trilogias, de acordo com os outros quadrinhos, que é um cara que perdeu com a Padawan. No primeiro filme, assim, o que eu acho que foi mais estranho foi isso, desculpa, né? Nem Padawan que não treinou com ninguém, né? Treinou. Porque o Obi-Wan, junto com o Quedinho, que é o mestre dele, derrubou o Darth Maul, né? E ele é um Padawan, mas só que ele era um Padawan cascudo, né? E essa moça não era um Padawan. Ela não tinha treinamento Jedi, não tinha nada, e aí chegou do nada, e aí conseguiu lutar contra um Sith, derrotar um Sith, né, que ela derrotou ele naquela primeira luta, e ele também teve uma luta com o Finn, né, pouco antes, e o Finn ainda se virou até bem contra ele, né, usando o sabre, que ele poderia ser um start até pro Finn ser um Jedi, né, só que a gente viu que nada disso aconteceu, então... Assim, é um filme que foi razoável, eu acho, no fim das contas. O pessoal disse que foi uma genialidade, né? Diz que o Chewie deu um tiro nele, aqui a gente já falando do final do filme, um pouco do final do filme. E ele sangrando, lutando contra os dois, e disse que ele sentiu por causa disso, mas cara, não tem condição. Ele foi derrotado muito fácil por ela, até porque ele era treinado com um Sith. Apesar deles ali não se denominarem Sith, em si Cavaleiros de Ren, de outra religião, mas vocês percebem que quando for assistir o filme, ou quem já assistiu, é um Sith, e não é qualquer Sith que treina ele, né? Que ali você pode ver que ele aparece como um Snoke, né? Mas você já percebe ali, já a partir do segundo filme, que o Snoke é muito forte. E ele tem ali uma coisa no final do terceiro filme que é um Sith. E ele foi derrotado, né? Muito facilmente. E eu vi um ódio muito grande, um desequilíbrio de uma força muito grande nele. Porque, cara, por exemplo, você vê o Darth Maul. Ele era desequilibrado, mas ele era muito forte. Ele conseguia pegar esse desequilíbrio e focar na força de um Sith, do lado negro da força. E o cara era totalmente desequilibrado. O cara apelava até com um soldado, com Star Trooper. Tem uma cena lá que ele apela com os caras. E aí você acha que o Darth Maul ou qualquer Sith... Vamos pegar o exemplo do Darth Maul, que é um dos mais fortes. Mas não vai apelar assim pro... O cara é focado naquilo ali, pra fazer o desequilíbrio, pra fazer o mal, entendeu?
Lembrando que o Darth Maul foi, assim, o último Sith antes do Kylo Ren, né? E aí também tivemos a morte do Han Solo, né, no primeiro filme, que, assim, eu achei estranho. Foi no segundo? Não sei. Não, foi no primeiro filme. Esse Foi no primeiro, né? Foi no primeiro, foi no primeiro filme. A morte que a gente sabe que só foi porque o ator estava de saco cheio, entendeu? Ele não queria fazer mais Star Wars e queria morrer nesse filme. Então, ele, vamos morrer logo nesse filme. E com essa morte, talvez, seria a ascensão do Sith, né? Assim, inclusive, foi a parte que eu mais gostei, mano. Foi a parte que eu mais gostei, a morte aí do Harrison Ford. Porque foi ali um momento que ele abraça o lado negro e fala, esse cara agora ficou tenebroso. Né? Justamente a mesma quebra que o avô dele teve, né? Que o Darth Vader teve de transformação de Anakin pro Darth Vader. Isso. Quando ele matou lá aquela vila que tinha né? E o que ele faz quando ele chega lá? Ele tá muito sinistro quando ele chega lá e mata todos os rebeldes, né? Os comissários do Império Rebelde, que tava os robôs que estavam enfrentando eles. E ele é tenebroso desse jeito, né? E nesse momento ele leva um tiro do Chewie e é derrotado muito fácil pelo rei, né? Eu achei que para rei derrotar ele ali, ele tinha que ter pelo menos arrancado o braço dela ou do menino. Ele só deu um leve corte nas costas dele. Pois é, então esse primeiro filme foi basicamente isso. Assim, o trailer foi melhor que o filme, a gente tinha muita esperança quando saiu esse filme, assim, muito, um filme foda. Teve o filme foi razoável, a gente pensou, não, beleza, não tá tão mal assim. Aí a gente parte pro próximo filme, que é Os Últimos Jedi. Antes, e a Estrela da Morte? O que você achou da nova Estrela da Morte que destrói vários planetas e destruiu a frota inteirinha? A frota da República, que é uma frota que ganhou a guerra, né? E é destruído desse jeito. Um recado pra Disney. Disney, esqueça a Estrela da Morte. Não faça mais isso. Se você fizer algum outro filme do Star Wars, esquece essa porra. Ninguém aguenta mais a Estrela da Morte. Beleza? Então vamos concluindo com isso que faltava, né? Realmente tem esse fator que é tão ridículo que, assim, até nem lembrava disso. Mas... Quem foi que ganhou a guerra do último Jedi? Do Retorno do Jedi? Foram os seus rebeldes. E a frota dos caras tava gigante, né? E foi acabada e a frota do Snoke aumentou absurdamente, assim. Né? Isso. Então, assim, outra coisa que não mostrou foi a ascensão da Primeira Ordem, que realmente foi do nada. Assim, eles já estavam fortes, eles já dominavam a galáxia inteira e isso ficou totalmente sem nexo, né? E ficou sem entender. Passou uns anos depois, beleza, e acabou. Os rebeldes foram reduzidos a rebeldes. E é tão interessante, mano, você falando isso aí, que a gente tava assistindo o Mandaloriano, você vê os Star Troopers, tipo, na escuridão, no submundo, né? Formando um grupo de mercenários, aí do nada os caras vêm com um exército poderoso, assim, é complicado. Ficou sem lógica total, né? Assim, porque falam, você tem que ler os livros, você tem que não sei o quê, mas aí você não dá contexto nenhum, você não... Nem naquelas letrinhas que aparecem no começo do filme você não deu contexto. Então, realmente não tem, assim, explicação pra isso. E aí, passando pro segundo filme, né, que a gente achou, não, beleza, pode ser que melhore. Pode ser que apareça novo Sith, novos Jedi, sei lá, tem uma nova guerra. E aí foram Os Últimos Jedi o título do filme. Aí quando você viu Os Últimos Jedi como título do filme, você já começa a se preocupar. Porque não vai ter mais Jedi, porque são os últimos, não vai ter mais. Pelo incrível que pareça, eu até gostei. Que eu falei, nossa, vai acabar os Jedi, os Sith, bom, os Cavaleiros de Ren vão estar tenebrosos. E não vai ter Jedi, vai ter aquilo que a gente via muito no Star Rebels, né? Star Rebels. Que era a questão de quando a Ahsoka ela abandonou a Ordem Jedi e falou que não, eu não sou Jedi, eu sou uma usuária da Força e um aprendiz, né? Espadachim. E, cara... Assim, desse segundo filme, Os Últimos Jedi, pra mim, o que o Rian Johnson tentou fazer ali foi uma cópia do Império Contra-Ataca, né? A mesma questão, por isso que eu acho que os rebeldes teve que ser massacrados com aquele planeta destruído, a República destruída, né? O planeta da República destruído. Por quê? Porque eles queriam esse negócio de gato e rato de novo, entendeu? Da questão... do Império maciço em cima dos rebeldes, é o que aconteceu no Império Contra-Ataca, né? Aquela questão do Luke, da galera fugindo, e a questão do gato e rato, né? E o desenvolvimento do Adam Driver aí como Kylo Ren
deu uma melhorada. Nesse filme, eu dos três foi o que eu mais gostei, pelo que pareça, porque eu, como fã do Star Wars e fã das lutas de espadachim, eu gostei da luta final. Foi uma luta absurda, né? Uma luta de cores, de fotografia, de cenografia, muito interessante. E também eu gostei como a forma que ele matou o Snoke ali no final do filme, que é uma questão que muito tem nos quadrinhos e muito que o George Lucas bate nisso aí, que é a questão de como é que você vai matar seu mestre se ele é muito mais forte que você. Você mata na trairagem, né? Foi que ele fez. É isso que acontece. É sempre 2 Siths e um mata o outro, né? É a regra do veneno. Assim, mas o fato, o Luke Skywalker foi o que me fez achar esse filme o pior de todos. Eita. Porque o Luke Skywalker, a gente esperava que ele ia ser importante no filme. Ele foi importante de certa forma, mas que ele teria uma luta, ele lutaria com o Snoke, fazer alguma coisa, não, mas ele vai lá, tem um treinamento com a Rey e depois ele vira poeira espacial, não sei o que. Aí ele começa a fazer o holograma dele, ele morre pra fazer o holograma dele pra aparecer pro Kylo Ren. Qual o sentido tem isso? Não tem nenhum. Sinceramente, pra que ele vai aparecer pro Kylo Ren? Vou aqui jubiar ele e pronto, acabou. Essa é a minha função como um Jedi. Essa foi a função que ele teve. Então, eu achei assim, teve esse lado assim positivo do filme, mas ao mesmo tempo eu acho que como a minha expectativa estava alta, pode ter sido que eu achei o pior de todos, assim, pela expectativa que eu estava do filme. Porque querendo ou não, que o primeiro filme tenha sido tão bom, ele deixou ainda no ar que poderia algo acontecer, né? Só que não aconteceu. Ele foi um usuário da força ali, mostrou que ele é muito forte, mas eu acho que eu não sei, né, mano? Vou ter que te perguntar pra você, mas eu sinto que você, como fã do Star Wars, queria um embate entre Snoke e Luke Skywalker, né? E seria uma luta bem violenta, não? Até que interessante aquela luta ali dos dois ali, né? Mas aí o Rian Johnson, o que ele queria? Ele queria que o Adam Driver matasse ele, com uma regra dos dois, né? Assumindo como mestre, matasse na trairagem. Não tinha como eles ganhar. E foi isso que ele tentou fazer, né? Por isso ele não colocou essa luta aí tão esperada entre o Luke e o Snoke, né? Até porque aí você pode perceber a partir do terceiro filme, né? Que o Luke era uma projeção e o Snoke também é uma projeção, né? Então eles podiam até se enfrentar, projeção contra projeção. Já que nenhum era realmente um ser vivo, assim, digamos, né? Porque a gente passa pro terceiro filme, que é Ascensão Skywalker. Porque agora eu te pergunto, por que esse nome desse filme? Ascensão Skywalker. Cara, a Ascensão Skywalker, a Rey vira uma Skywalker, né? Só que ela não é uma Skywalker. E a minha esperança nesse terceiro filme era o aparecimento dos Cavaleiros de Ren, né? Que eram cavaleiros que eu achava que ia ter essa luta em conjunto, como aconteceu ali contra a guarda do Snoke. Mas você percebe ali que a Rey já é uma descendente, né? Do Senhor Palpatine, né? E o Palpatine Pessoal, vai ter spoiler nesse vídeo, tá? Não adianta ficar puto. Vai ter spoilers porque, assim, se você não assistiu esse filme ainda, você nem gosta de Star Wars. Então você vai ter problema de você ter. E também, realmente, o filme a trilogia toda foi uma completa de uma porcaria, né? Assim, opinião nossa. Eu acho que pelo menos pessoas sensatas vão estar se identificando com essa opinião. Se não, você acha que o filme foi bom, desculpa. Mas... essa transformação dela por ter esse poder do Palpatine, ela tá nesse lado negro da força. E aí eu entendo um pouco de J.J. Abrams, né? Que ele queria ali... Por que ela teria derrotado tão fácil o Kylo Ren? Por causa disso, né? Pela esse desenvolvimento, essa transformação dela pro lado negro da força e do Kylo Ren naquela dúvida, que a partir no primeiro filme não tá tão encadeado, tá tão disperso os filmes, que no primeiro filme, quando ele mata o Harrison Ford, era a afirmação dele como um Sith. Mas aí não. Aí você percebe que ele tá se afirmando, ele tá naquele conflito, né? Se do lado do bem, tipo anti-herói e tal. E a Rey não, a Rey, na minha esperança, se eu fosse até roteirista, inclusive saiu aí umas imagens aí da segundo plano aí, umas imagens gravadas aí, que a Rey sentava no trono, né, do Palpatine, se transformando numa Sith poderosa. E aí eu até achei que eu acharia que isso seria melhor, né?
a Rey se transformar numa Sith faria mais sentido pro filme. E o Cal Lance é o herói do filme, por que não, né? Ela se transformar faria mais sentido. Eu acho que foi isso que o Rian Johnson não queria, e aí o J.J. Abrams viu um lapso total aí de roteiro, e foi uma bagunça doida. Nossa, foi uma bagunça, assim, total. Assim, primeiro que o nome do filme não faz sentido, porque as pessoas pensavam, não, ela vai ser filha do Luke, sei lá, ela vai ser alguma coisa. Ela não é, ela é filha do Palpatine, nada a ver, apareceu o Palpatine do nada. Todo mundo achou que talvez seria só uma voz dele, alguma coisa assim, ele aparecer pro Kylo Ren, alguma coisa, né, mais lúdica. Mas ele apareceu de fato, ele criou o Snoke, então assim, tudo isso ficou totalmente embaraçoso. Parece que o J.J. Abrams, ele falou, não, agora eu vou consertar o filme, agora eu vou acertar, eu vou trazer um fanservice que todo mundo gosta, e aí se acabou a história. Só que, assim, todo mundo ficou... Tá, beleza. Eu só acho que, como eu já não esperava muita coisa nessa altura do campeonato, então esse filme pra mim, eu assisti engolindo aí, tudo bem, é isso aí que a Disney preparou pra gente como trilogia e espero que eu posso te demore falar... mais tempo pra fazer outro. E eu posso te falar uma coisa, mano, que eu ainda fiquei triste. Porque o que eu esperava? Com esse filme? Os Cavaleiros do Bem, eu esperava que esses caras iam ser tenebrosos, ia ter uma luta violenta, né? Pô, o cara tá colocando um Palpatine ali, o Palpatine tá seduzindo a Rey, e aí tem o Adam Driver tentando ir pro lado bem, e esses Cavaleiros de Ren, cara? Os Cavaleiros de Ren que estavam lá na escola, eram usuários de força. Quando você vê nos créditos finais lá, ou nos créditos finais não, desculpa, nas cenas finais, né? Você vê que, cara, quando eles vão lutar no final do filme contra o Adam Driver, contra o Kylo Ren, é uma luta assim de 2 minutos e meio, né? Muito rápida. Então não tem espada, ele usa, assim, tem espada, mas eu tô falando que não tem Sabe de as luz, lutas, né? Não tem também. A coreografia da espada, aquela coisa linda que eu vi, que muita gente critica, que as trilogias do George Lucas foram ruins, mas pra mim a melhor luta foi do Darth Maul contra o Obi-Wan e o Qui-Gon. Isso não tem. Realmente, aquela luta foi épica, assim, foi... Pode falar mal desses filmes, mas teve a luta mais épica de sabre de luz que a gente possa ter visto. Então, essa questão dos Cavaleiros de Ren, que são Cavaleiros de Kylo Ren, né, que se chama esse nome, foi bem complicado, porque a gente achava que eles seriam uma parte mais importante no filme, teriam um grau maior, só que no fim das contas acabou que não. Que realmente eles é como se fosse nada, assim. Eles ficaram 5 minutos, apareceram lá, fazendo coreografia, porra, esse cara aí vai luta pra caralho. Não, a questão é tão ilógica que os caras chamaram ele de carniceiro. Eu falei, meu Deus, esses caras são violentos. E como é que o Chewie é forte, cara? Não é? Só que aí vocês, no final do filme, vocês vendo que tava chegando próximo do final do filme, você viu que eles não iam ter importância porque eles não estavam aparecendo tanto, apareceram 2 vezes ali e, porra, não vão dar crédito pra eles. Não, eles capturaram o Chewie não deu nem resistência pra eles, né? Aí eu falei, rapaz, quando chegar a hora desses caras lutarem, se a Rey não for pro lado negro da força, ela vai sofrer, né? E assim, eu tava esperançoso, porque assim, eu gosto muito de Star Wars e você percebe que o George Lucas, ele coloca os Jedi como samurai e os ninjas como Siths. Eu sempre fui fã dos ninjas, né? E sempre gostei dos Siths. E aí eu sempre gostei de ver no quadrinhos ou até vídeo do YouTube de videogame, de tudo. Você tem uma luta entre Siths e Jedi, né? E eu gostaria de ver uma luta em grupo, né? Assim, por isso que eu me animei muito com o Rian Johnson ali na parte do final, pelo menos disso, apesar de muita gente falar que o filme foi genial, mas eu achei que o filme, as lutas finais de sabre foi interessante, porque ele enfrentou a guarda do Imperador. E foi muito legal aquilo ali, uma luta entre grupos, entre Jedi ali, que você podia colocar a guarda como Sith, porque eles eram treinados pelo Snoke, que era um clone, era uma projeção, mas eram treinados por ele e eram treinados pelo Palpatine, né? E eu gostei de ver aquela luta ali, aquela questão de coreografia de luta, né, tudo. E isso eu não consegui ver, cara, na sessão de Skywalker, né? E até aquela questão das naves imperiais lá do Palpatine totalmente escondidas, também as lutas espacial no espaço não foi legal. Eu acho que foram filmes muito ruins e eu prefiro, sinceramente, a trilogia do George Lucas. Com certeza a gente fez um apanhado aí
com certeza a trilogia dos Jogos do Futuro é bem melhor que essa trilogia. A gente fez esse apanhado para dar uma noção aí, né, assim, sobre esses 3 filmes, né, o que a gente achou, o que o filme pecou, assim, falando coisas boas, poucas, mas teve algumas, né. Então, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa resenha falando sobre aí os 3 filmes dos últimos Star Wars, né, que foram o 7, 8 e 9, né, nessa sequência. Dessa vez a sequência foi continuando do lado do Retorno de Jedi, né? E coisa que não acontecia há muitos anos. Então espero que vocês tenham gostado. Reforçar para vocês deixarem um like nesse vídeo, compartilhar aí, para, né, valorizar nosso trabalho aí, né? Então, valeu, falou!